Pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações, obviamente, do Flamengo, que já está em São Paulo, local do duelo com o Palmeiras nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Fica ligado no horário, é um horário pouco habitual para jogos do Flamengo na quarta-feira, e esse duelo será 8 horas da noite lá no Allianz Parque, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, para quem não sabe, no jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0. E o Flamengo fechou a preparação para pegar o Palmeiras com um desfalque super importante. Tá bom, vou falar logo, vou dar o spoiler. É o De La Cruz. De La Cruz nem sequer viajou. E aí quem entra na vaga do meia uruguaio no time titular? Nós apuramos. E nós vamos trazer aqui, e eu tenho certeza que a grande maioria não vai gostar e vai criticar o técnico Tite, que inclusive tem uma surpresa no ataque rubro-negro para pegar o Palmeiras. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Fabrício Bruno, a imprensa francesa cravando que Fabrício Bruno está vendido ao Rennes da França. Será que é verdade? Também comentaremos aqui no vídeo de agora. Comentaremos não. Vamos esclarecer, trazer a informação apurada junto à diretoria do Flamengo e trazer todos os detalhes dessa informação que saiu lá na imprensa francesa. E Cebolinha, será que ele foi relacionado? A gente vai contar também no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, um recado da nossa querida KTO, que está bombando nessas Olimpíadas. Muita gente elogiando a KTO durante as Olimpíadas, lá encontrando as melhores odds, os melhores mercados. Há pouco a seleção feminina do Brasil venceu a Espanha, está na final das Olimpíadas, bacana demais, parabéns para as meninas, batendo a Espanha. Lá na KTO você pode encontrar todas as odds necessárias para poder fazer uma fezinha, uma aposta. No curto Olimpíadas não estou assistindo, tudo bem, tem Campeonato Brasileiro rolando, jogos importantes. Tem Copa do Brasil rolando, jogos importantes. Tem Libertadores se aproximando, jogos importantes. Isso tudo na KTO e o link está aqui na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, deixar o registro aqui. Como já era de se imaginar, o velório do eterno craque do Flamengo, Adílio, que nos deixou na última segunda-feira. O velório aconteceu lá na Gávea, lotou. Adílio, óbvio, já era de se imaginar. Adílio era um cara super querido, uma pessoa sensacional. Ficar elogiando o Adílio aqui é chover no molhado. Era um cara fenômeno, a verdade é essa. Repito, eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com o Adílio, nem que seja por alguns minutos. Eu tive essa oportunidade, bati uma bola com um cara na Gávea, é isso mesmo, irmão. Lá na Gávea, local que ele, enfim, que era a casa dele, digamos assim. Que Deus o abrace lá no céu, vá com Deus, Adílio. E o mais importante é o legado que ele deixa aqui no Brasil, não só com a camisa do Flamengo, mas como jogador do futebol brasileiro. A Gávea lotada, todo mundo presente. Então, enfim, que Deus o tenha. Vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na verdade. E a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, para esse jogo contra o Palmeiras, das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai pesar no bolso dos rubro-negros, hein? R$220 a inteira e 110 o valor da meia. Tá caro, hein? Estão metendo a mão, mas a torcida do Flamengo vai se fazer presente, obviamente, como sempre. A verdade é essa. Reparem só, no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo é visitante, casa cheia. Foi agora contra o São Paulo lá no Morumbi, casa cheia, recorde. A torcida do Flamengo sempre marcando presença. E você sabia, acho que pouca gente sabia dessa, o Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. O Flamengo se dá bem contra times que se jogam no ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo.
falando o que a gente falou no vídeo anterior, no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem o lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite. Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque. Nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca, não é um jogador violento, muito pelo contrário, não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário, é um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar, tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola, mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim, Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson e Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Você quer ser um gerente de projetos certificado, mas não sabe quais habilidades precisa? O curso de preparação para a certificação PMP na Udemy vai te ajudar. Aprenda as noções básicas de gerenciamento de projeto e prepare-se para o exame de certificação PMP. Acesse quando quiser no dispositivo móvel ou no computador para estudar quando for melhor para você. Então, garanta o seu curso e continue estudando. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos de um acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu ou aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Vene, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador. Que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1,5 de bônus. Totalizando
14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho o nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um forte abraço. Daqui a pouco tem jogo do Vasco. Será que o Vasco passa na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense? Vamos ver. Se não passar, vocês já sabem. Amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. Valeu, galera. Fui! A rodada, ainda temos times com um número diferente de partidas disputadas, mas tá aí, ó. Terceira posição para o Fortaleza, 39 pontos, 20 jogos, 11 vitórias. Se o Fortaleza tivesse, assim como o Flamengo também tem 20, né? O Flamengo também tem 20. Então tá bom. Então o Fortaleza, se tivesse o mesmo número de jogos que o Botafogo, poderia ter 42 e o Flamengo poderia ter 43. Mas é uma campanha, por exemplo, já melhor do que a do Palmeiras, Facincani. Claro. 39 a 37. A campanha do Palmeiras no Brasileiro, ela tem mais pontos que bola. A do Fortaleza tem os pontos corretos com a bola. Essa é a diferença. O Fortaleza na próxima rodada, no sábado, 4 horas da tarde, recebe lá no Castelão o Criciúma. Teoricamente é um jogo acessível. Jogo pra ganhar. O Botafogo vai jogar com o Juventude. Jogo pra ganhar. Jogo pra ganhar também. Você é fora, né? Ainda mais quando é fora de casa. E tem o clássico Palmeiras e Flamengo. Eles vão se comer aí. Palmeiras e Flamengo jogam quarta e jogam domingo também. Domingo é onde? E na outra quarta também, né? Aí já é Palmeiras e Botafogo. Tá certo. Domingo é no Rio. Domingo é no Rio. Domingo, 4 horas da tarde, é o jogo da televisão. Não, o Flamengo vai ganhar o jogo. Os dois? Maracanã. Mas por que esse pessimismo todo? Não é pessimismo, realidade. Mas é o Palmeiras, cara. Realidade. O momento é do Flamengo. A bola é do Flamengo. O Palmeiras está em 79, você não tinha nascido? Eu sei, eu lembro. Eu morava lá na Sim. rua Simão Álvares, na Vila Madalena, Sim, os 1979. 4x1, Tele Santana. Eu já trabalhava na revista Placar. Rosemiro acabou com o jogo. Então, o Flamengo era um grande time, né, cara? O Flamengo era um grande time do futebol brasileiro. Grande fase, o Zico, etc e tal. E tinha o Cláudio Coutinho, que tinha acabado de ser o técnico da seleção brasileira. Na Copa de 78 na Argentina. Era o grande jogo, domingo à tarde e tal, coisa louca. Eu trabalhava na Placar e eu tinha que chegar às 6 horas da tarde, eu tinha que estar lá na redação. Que era lá naquela 79, acho que era na Rua do Curtume. Falei, eu vou assistir o jogo inteiro. Eu não vou sair daqui, não, porque não tinha como você ver. Hoje você põe o celular ali, você vai olhando, né? Falei, o Juca que me desculpe, eu vou chegar atrasado hoje. Acabou 4x1 pro Palmeiras. 4x1 pro Palmeiras no Maracanã. O Zico fez gol. Lembra desse jogo? Esse jogo tá assim, fotografado aqui. Você lembra do árbitro? Eu acho que foi o Carlos Sérgio Rosa Martins. O árbitro, deixa eu pegar. Eu acho que é um gaúcho. Também foi. Esse cara era o árbitro do Flamengo. Esse cara era o árbitro do Flamengo. Todo jogo importante a CBF escalava esse cara. Todo jogo. Tanto é que uma vez teve um jogo, Flamengo e Santos. Aqui eu já contei essa história aqui. No Morumbi, pela Libertadores, eu era muito amigo do Milton Teixeira, pai do Marcelo Teixeira. Falei, Milton, vai ter um sorteio. Eles têm o Ayrton Beijinho do Flamengo, né? Ele pode ser expulso também. É verdade. Tem um beijinho tatuado Ayrton aqui. Lucas tem. Ayrton Lucas, beijinho. Tem um beijo aqui tatuado, Quem exatamente. sabe? Então você acha que já era? Assim, Não, eu acho que já era. Primeiro que o Palmeiras nitidamente ele vai atacar as Copas. Não há tempo de você recuperar o time da forma que o Palmeiras precisa. Ele precisa de um 3x0 nessa quarta-feira. É muito difícil isso acontecer. Você não atacaria, você pouparia o time brasileiro? Tem que jogar com dignidade. Ele tem que jogar Sim, claro, contra o Flamengo os 2 jogos para tentar fazer o máximo possível. Sim, força máxima tudo. Eu não sou contra poupar. Pra mim tem que jogar quem tá bem. O melhor tem que jogar e acabou. Acabou, não tem conversa, porque o lactato, porque não sei o quê, porque o calendário, porque vai jogar e acabou. Isso é igual o Jorge Jesus.
Descansa no... E agora, e jogar os melhores que merecem jogar. Demorou pra ele chegar nessa prova. É esse o segredo. Não existe meritocracia no Palmeiras hoje em dia. Hoje não. Já tem? falei. Panelismo? Hoje o Palmeiras é a Sociedade Esportiva Panelismo. Quem que faz parte dessa panela do Abel aí? Mas só você ver os jogadores que entram em campo. O Gabriel Menino, e Gomes, e Zé Rafael, e o senhor Marcos Rocha, e tem Rony, tem todo mundo. Não abre espaço pra ninguém. O time não tem uma nova mentalidade. Você já viu um meme que saiu na internet? O Rony sendo substituído, o Abel vai lá e abraça ele, aí termina com os dois se beijando na boca. Não, tem um muito bom, que é um time jogando basquete, já viu, da sexta? Não. Tem um... acho que estão jogando esse 3x3 aí de basquete, né? E aí um cara com a cabeça do Abel dá a bola pro Rony. Eu já vi. Ele aí o Rony que bate na cesta, ele começa a errar todas, ele não acerta. O cara todo mundo livre, ele só joga a bola pro Rony. Sim, só joga pro Rony. O Rony erra, o Rony erra. Aí os caras abrem uma hora assim, faz a cesta, ele continua errando. É isso. Ele vai fazer um gol, mas aí ele fica 40 jogos. É difícil. Luizinho, você, pra esse Flamengo e Palmeiras e Flamengo, amanhã 8 da noite, né, o jogo no Allianz Parque, o Flamengo vem de 2-0. Vem de 2-0. Ficou até barato, né? Ficou barato. Muito. Você tem toda a razão, ficou barato. O Quesada que estava dizendo aqui ontem, não, você mesmo está dizendo ontem ou anteontem, fazer 2 gols no time do Tite hoje é bem duro, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente já viu o Palmeiras conseguir grandes viradas, né? Puxa, aquela contra o Botafogo no ano passado. Botafogo, São Paulo na final do Paulista. Então, assim, é um time acostumado a jogos desse tipo. Só que esse Flamengo é complicado. É muito difícil você fazer 2 gols no Flamengo e muito difícil não tomar gol do Flamengo também, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito maior do que os que o Palmeiras tem enfrentado. Mas é aquilo, né? Futebol, o Sr. Mani lembrou esse jogo de 79, a gente já viu grandes histórias. Eu acho que é o grande jogo do futebol brasileiro, esse é óbvio, né? São os 2 times mais ricos, com melhores elencos. Acho que tem tudo para ser um jogaço e aí é isso. Às vezes tem uma expulsão, como a do Beijoca aí, que muda o jogo, enfim. Mas a expulsão do Beijoca, o Flavinho vai puxar pela memória aí. Foi no final do jogo. Isso que eu ia falar, o jogo já estava definido. Não é que expulsou eu lembro até o número da camisa que ele tava. Ele jogou com a camisa 15. 15. Você lembra quantos minutos da expulsão? O finalzinho do jogo. Já tava, acho que tava 3-1. Acho que tava 3-1. O quarto gol sai já 3-1. Aí faz o quarto gol com... Aí faz o quarto gol com o Flamengo com o jogador. Você lembra tudo também, tá vendo? É incrível. É isso mesmo. Puxando pelos meus alfarrábios. A última vez num mata-mata que o Tite levou 2-0 foi do Guarani do Paraguai em 2015 na Libertadores. Putz, 2015. Fora de casa. E foi Quantos 2-0 jogos mesmo, foram não foi depois? 3, mas, né? Não, quantos jogos foram depois disso? Teve isso que precisa ver. os jogos de Copa do Mundo. O fulano de tal não ganha do Beltrano há 23 anos. O Santos também fez um 2-0 e aí aqui ele tomou 2-1. Aí o Santos ganhou de 2-1 também. O Santos ganhou 2-0 Foi a última Copa do Brasil, não foi ele, 2015, foi o né? Santos, 2-0 pro Santos. Então dá pra 2015. fazer. Dá pra fazer. Não, mas dá aí pra vai fazer, pro pênalti. dá pra fazer. Não é que mas nunca vai pros ninguém pênaltis. fez, não é isso. Mas esse time do Flamengo é um time muito seguro em campo, Muito né, o Luizinho? E com muitas opções. Mesmo que o Palmeiras faça um gol, aí ele é muito difícil não tomar gol do Flamengo. Então, acho que realmente o Palmeiras se complicou bastante nesse jogo de ida. Como eu falei, ficou barato. Ele tá vivo ainda no confronto, mas o Flamengo é favorito, sem dúvida, para esse jogo. Flamengo, a lembrando gente que tá Copa vendo as América, imagens. o Tite disputa desculpa, duas. Facinca, a gente tá vendo as imagens da Flá TV, estão em preto e branco claro. por uma Sim. razão Causa muito clara, pela morte do Adílio ontem, né? O grande Adílio. E o Flamengo tá de luto, o futebol brasileiro todo de luto, claro. E essa é uma homenagem bonita até que o Flamengo faz, né? A gente colocou no nosso Instagram uma galeria de fotos do Adílio na placar, muito bacana. Quem Vale a Olha, pena tem ver gente lá. dizendo que em 2015 foi 1-0 pro Santos na Vila. Já não lembro bem disso aí. Na Vila? É. Não, 2-0. Olha, Eu não vou 2-0. lembrar. certeza? Eu sei que o Santos ganhou na volta também, Vocês né? estão falando de 2-0, Copa do 2015, Copa do Brasil 2015. Copa do Elimina Brasil o- 2015. O O Santos Santos eliminou ganha aqui no Itaquera por 2-1. Foi a primeira vez que o Santos ganhou aqui. Foi 2-0, 2-1. o jogo de lá, o jogo de volta, o jogo de volta. Não, jogo de volta não, foi o primeiro jogo. Primeiro o jogo jogo. na volta foi aqui. O jogo na volta foi aqui. 2-0, Gabriel, Marquinhos Gabriel. Gabriel 2-0, né? Então fica aí pro Felipe Pereira que mandou uma mensagem pra gente aqui, um abração pra ele.
Muito bem. Deixa eu ler Melhor em algumas campo esse dia foi Lucas mensagens. Lima. Temos superchats, gente. Superchats hoje concorrem os melhores a 2 exemplares dessa edição histórica de placar. Você que é do Nordeste, você que é de Fortaleza, mande um superchatzinho aqui, porque você está concorrendo a esta lindíssima edição de placar com o Vojvoda na capa. Aproveita e dê um like, né? Não, é o Estevão. A novidade do Palmeiras é pra ver se amanhã ele tem condição de jogar. Só isso, né? Ele ontem fez uma atividade interna. Hoje, se conseguir... Atividade interna, o que foi? Ficou trabalhando Não, no ficou na escritório? academia fazendo fisioterapia. Ou de home office? Olha lá, Não. assistindo a Rebeca. Ó. Assistindo a Rebeca, Palmeiras. Eles estão treinando, igual a Rebeca. Exato. Se o Estevão conseguir ir pro campo, tal. Eu acho que assim, Flavinho, o Palmeiras vai esconder a escalação dele até amanhã. E assim, meu feeling, eu acho que ele vai entrar meio que no sacrifício. E assim, o Palmeiras talvez não o tenha como titular amanhã. Ele deve participar do jogo em algum momento e ser trabalhado para as partidas da Libertadores contra o Botafogo. Aí sim, que vai ter um tempo hábil já de recuperação. É o que eu faria. Já o Flamengo, o semana que vem deve vir completão, né, Uai? Sim, vem com o que tem melhor. Poupou os jogadores do Melhor. sábado. Mas o Cebolinha não vai jogar. Tá machucado, né? Tem mais que não joga. Acho que o resto acho que joga todo mundo, viu? Pedro joga. Completo. Acho que é só o Cebolinha que não joga. Porque, olha, o Matheus Cunha, Varela, a zaga ele decide quem ele quiser. Então, os 4 estão à disposição. zagueiro. O Ayrton, o Lucas e o Vinha ali, ele escolhe. Pulgar tá ok. Gerson tá ok. De La Cruz. Rascaeta tá ok. De La Cruz tá ok. É só o Cebolinha mesmo. Pedro e Luiz Araújo, talvez Pedro Bruno Henrique, alguma coisa assim. Muito bem. Eu acho que como ele tem 2-0, ele não vai sair com Luiz Araújo. com 2 caras abertos. Eu não acho. Ele vai sair ou com o Bruno Henrique ou com o Luiz Araújo. Acho que ele vai sair com o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo tá com um ritmo de jogo melhor que do Bruno Henrique. Eu acho que ele vem com os 4 aí no meio campo. Pulgar, Gerson, De La Cruz e o Arrascaeta. É com esses 4, claro. Vem com esses 4. E na frente, acho que o Luiz Araújo e o Pedro. Entendeu? Acho que vai ser essa a formação do Flamengo. Muito bem. Não tem nem água potável lá pra beber, não? Vai ter que tomar na torneira lá? Falar nisso, vamos ser parcimoniosos com o uso de água, hein, gente? Pelo amor de Deus. A seca aqui Tá brabo. tá feia. Parece que o fim de semana vai chover. Palmeiras é isso. Olha, para. Putz, ali Não, do lado. volta. Eu vi também. Você viu? Ali do lado direito. Ali, ó. Olha lá. O pôster ali, tá vendo? Do lado direito ali, no cantinho. Onde eu tá não o consigo identificar de onde é esse pôster. É do título mundial de 1951, do Palmeiras. Olha que bonito aí. Tava nevando, né, nesse dia. Tá. Inclusive, tua prima que Olha tava... o Ele vai respeito. falar da mãe, não pode falar, ele vai falar da mãe do Olha Flamengo. o respeito. Não fala nada. Não, mas o Palmeiras basicamente é isso, Flavio. Não há muita novidade em relação Nós estamos dizendo que tem mistério no Palmeiras. O mistério é esse, em relação ao Estevão. É um mistério. Dudu deve jogar, assim. Sim, Teve umas tá coisas- relacionado. O Everton, Jai, foi que jogou lá no Rio. Vai botar o Márcio Rocha, Cavalequano. Marcos Rocha. Não, você quer a escalação do Abel? Vai jogar todo mundo. Não, a escalação Sim. do Tite. Sim, escalação mas do Abel? Quem que você escala? A escalação O Abel, Você a acha escalação que do ele Abel. vai escalar? Vai ser o Everton, Marcos Everton, Rocha, Everton, Marcos Rocha, Gomes, Gomes, Vitor Reis e Murilo e Vanderlan. Ah, ele vem com 3 zagueiros? Ou Caio Paulista. 3 zagueiros. 3 zagueiros. É, normal. Aí Zé Rafael, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. Rony e mais um. E Felipe Anderson. Felipe Anderson. Rony e Felipe Anderson. Por que ele não tira o Rony e coloca o Dudu? Porque o Abel entende que o Rony, para ele, faz funções de mais participação coletiva, entre aspas, do que o Dudu, né? Agora, tem que se entender que o Dudu não é para ser titular agora. Não é pra ser titular, não. A não ser que você fale assim... Mas você colocaria? Se você virar pra ele, você prefere colocar o Dudu, Flaco Lopes ou o Rony? Fala, bota o Dudu, Exatamente. claro. O Palmeiras precisa ganhar E o jogo. assim, Dudu, Não adianta você ter vai o Rony pra ficar fechando beirada. Não, o Dudu, tem que fazer gol. você vai ficar na área. O Palmeiras tem um ataque baixo. Não adianta nada você ter ataque alto, baixo, porque primeiro que o centroavante que é alto não sabe cabecear. E não sabe fazer pivô. Então não adianta nada. Você Mas vai ele fez um gol de cabeça outro dia. Enfim. O outro é baixo, ou seja, você vai ficar gastando bola na área.
Então, pra ter um jogador baixo que não faz gol e um alto que não sabe jogar de cabeça, é melhor. Mas, cara, que é mais ou a menos. pergunta que o torcedor do Palmeiras quer saber, a resposta é da seguinte pergunta. Você que tem suas informações dentro do Palmeiras, a gente sabe muito bem disso. Qual a chance do Estevão jogar? Percentual. Queremos percentual. De preciso. 0 a 10, pronto. Os caras não estão abrindo o jogo. Eu perguntei ontem de todos os jeitos. Falou, ó, segue lá. Tá tratando. Acho que vai pro jogo. O Aliás, feeling, eu acho que eu acho que ele deve participar. Se participar do jeito que estão falando, ele parte do jogo. Porque ele teve uma torção. Não foi grave, tá? Não foi grave, mas foi uma entorse. Entorse geralmente você tem que tratar uns 15 dias. De 15 a 20 dias, dependendo da... Quando é que foi? No jogo contra o Flamengo. Então faz uma semana. Agora eu perguntei do Dudu porque eu acho que é um personagem importante desse jogo. Primeiro esse que é cara um tem ídolo estrela, que tem muita estrela, gosta Não, de jogo contra assim. Vitória. E ele chegou a negociar, né? Aquela coisa da troca do Gabigol e do Dudu, e o Flamengo não quis. Então, certamente ele tá com motivação extra pra jogar contra o Flamengo, fora a decisão o que Dudu, era. o problema do Abel é o seguinte: em nenhum momento ele tem feito o Palmeiras priorizar e os próprios jogadores aquilo que eles têm de melhor. O meia tem que ser meia, o atacante tem que ser atacante, o ponto tem que ser ponto, o lateral vai ser lateral. Ou seja, o time dele está completamente bagunçado porque tá todo mundo correndo para querer marcar e esquecendo de jogar. E esquecendo de fazer gol. O time não chuta gol. É igual o surfista que não pega onda, né? Enfim. O cara ganhou medalha de bronze, velho. Tá bom. Tinha onda pra pegar. Mas o outro pegou e desceu, né? Tirou 9, né? O outro não pegou a onda. Enfim. Vamos lá. Mas é isso. O atacante tem que viver de gol. O Dudu, se ele tá voltando de lesão, você não pode dar ele distâncias enormes pra percorrer no campo, sendo que ele precisa de um ritmo de jogo e de confiança pra jogar mais próximo ao gol e ir gradativamente ganhando esse tipo de possibilidade. Então você vai anular o Dudu e você vai anular o time colocando ele pra marcar lateral. O Felipe Anderson, que se criou nos últimos 5 anos como ponta, não pode jogar pela esquerda e ser o babá de lateral. Ele tem que ser ponta. E quando ele entrou assim, no pouco que o Palmeiras tentou fazer contra o Internacional, melhorou, porque ele jogou na função dele. Como ponta, agudo, driblando, criando oportunidade. Tem que ser assim. Você tem que valorizar o que seu time tem de melhor. Esse menino que acabou de tocar na bola ali, que é o Fabiano, não joga. Olha o Rômulo aí. Segundo o Abel, ele não tem corpo pra jogar. Não tem o quê? Segundo a comissão técnica, ele tá fazendo um trabalho pra ganho muscular. Ganho muscular. De massa muscular. Agora todo mundo diz isso. Quando o treinador não quer escalar um jogador, ele fala que ele precisa adquirir massa muscular. Isso é Pra mim, o único caso de ganhar massa muscular que deu certo na história foi do Zico lá atrás do Flamengo em 1900. Não, cascata, o menino... O Neymar era um filé de borboleta. O Vanderlei falava, bota pra jogar. Como se o Novo Horizontino jogasse... Estevão, né? O Estevão, né? O Estevão também. O Estevão também. O Abel mesmo falou que o Novo Horizontino e o Campeonato Paulista são campeonatos fortes, que era uma equipe que foi a equipe que mais deu dificuldade pra ele. O Rômulo era o titular desse time. Se o Novo Horizontino foi um time que deu mais dificuldade ao Palmeiras no Campeonato Paulista, ele deve ter jogado com intensidade. Porque é difícil você jogar contra o Palmeiras, você não pode jogar molenga. Ou seja, você jogou marcando, jogou criando. O time que deu mais dificuldade tinha o Rômulo como principal jogador. Como é que ele não tem condição de jogar meia hora no Palmeiras? Essa história. O Rafael Veiga, ele veio pro Palmeiras, também ficou um tempão sem jogar, não foi? Não, mas aí eu acho que e aí ele foi emprestado de novo pra alguém. E depois voltou. Ele era do Curitiba. Veio pro Palmeiras. Não jogava. Não desempenhava. Aí o Palmeiras empresta ele pro Atlético. Ele jogou bem na Copa Sul-Americana. Isso, e aí volta. Porque é o Romulo. Mas chegou aqui, também não tava jogando. Ele começa a jogar com o Abel. Praticamente, né? O Abel recupera. É o Luxemburgo que pede a permanência dele, não foi? O Vanderlei, né? O Vanderlei começa a soltar um pouquinho mais, mas ele vira o cara com o Abel. Ele vira com o cara. O Abel, na minha avaliação, o Rony, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, esses 3 jogadores, que no Palmeiras a torcida não podia nem ver, passam a jogar com o Abel. E o Scarpa. O Scarpa também. Exatamente. Scarpa também, que veio do Fluminense. Scarpa também. Empresta o Rômulo pra Portuguesa, a gente tá precisando de... Não, eu já falei, gente. Se eu sou o Santos, eu vou lá se eu sou o Marcelo Teixeira, eu vou lá no Palmeiras e falo, escuta, ô Leila, me empresta o cara, o moleque não tá jogando igual esse moleque, esse volante, o Fabinho. Hoje... Olha o Rômulo, olha o gol do Rômulo. Ele passa mais segurança no meio campo, pelo que ele entrou recentemente
e pelo que ele pode entregar do que o Zé Rafael em termos de intensidade. O Zé Rafael é talento, o Zé Rafael tá travando o jogo. O Fabinho faz o simples objetivo. A hora que o Rômulo fez o gol ali, eu fiz leitura labial, viu, senhor? O que ele falou? Chupa Bel. Ele falou? Pô, só vê aí, pode botar aí. Tá que você vai... brincando. Não, o Abel não tá sabendo disso. Eu não sei se ele ouviu. Não fala pra ele, hein? Então, assim, não. Então, o Palmeiras hoje, ele não tá conseguindo priorizar o que esse time pode ter de melhor. Por que, em vez de jogar com centroavante, não jogar com atacante mais móvel ali na frente? Móvel que eu digo um diferente. Por que o Estevão, ou se tiver condição, não pode ser esse elemento de surpresa? Por que não pode ser o meio campo com Rômulo, Maurício e Felipe Anderson? E lá na frente o Dudu? Pô, se ele fizer isso agora, nesse jogo, não vai dar certo, Facicano. Não jogaram junto. Mas, ok... Mas começar a mexer no time, isso eu concordo, mas Flavinho, assim, o errado você já tem 2-0 na lomba. Já tá fora, entendeu? Entre aspas. Fora já tá. Você precisa voltar a respirar. Voltar a sonhar. A gente deu, então, pra gente fechar. Que nós vamos falar de Só uma Atlético e informação, Vasco. o Dela Cruz não treinou ontem, tá? Tá no departamento médico, tá com problema de dores no calcanhar, tá? No calcanhar mas vai jogar. Mas é isso que eu ia falar, eu acho que vai jogar. O caso de Cebolinha já é mais complicado. Pra gente fechar, então, Facincani, Palmeiras e Flamengo, nós temos que falar de Vasco e Atlético, que é o jogo de hoje. Não, e nós demos a isso aí, escalação. já falamos. Já. Não, nós demos a escalação do Abel. É o time que vai entrar em campo. Agora, você escalaria, então, esse meio-campo aí que você falou? E eu escalaria o Fabinho, o Aníbal, Felipe Anderson, Maurício, Rômulo e o Dudu. Olha que golaço do Marcos Rocha no treino. Olha lá, Mas você viu o que ele falou? Você viu que ele faz assim? Ele faz um coraçãozinho e fala, chupa o quê? Chupa, Facincani. Eu Dá não pra ver falei direitinho. Dá pra ver direitinho. Muito E aí, bem. Facincani? Mas tá bem, hein? Esse treininho aí pra ganhar de quem? Os caras vão pro gol sem ninguém combatendo. Olha lá, quer ver? Olha isso, mano. Ó. Ele vira agora, ó. Agora. Chupa, Abel. Exatamente. Agora eu consegui perceber. Deu pra ver, verdade. Deu pra ver. Todo mundo. Desse duelo com o Palmeiras, segundo confronto da Copa do Brasil, né? Confronto eliminatório, confronto de mata-mata, com o Flamengo vencendo o primeiro jogo por 2-0, mas tendo que decidir agora no Allianz e com um desfalque importantíssimo. Nicolas de la Cruz está fora do jogo contra o Palmeiras. Eu me arrisco a dizer que é talvez o pior desfalque possível. Afinal de contas, Nicolas de la Cruz, para mim, é o melhor jogador do Flamengo atualmente. E você enfrentar um adversário como o Palmeiras na casa dele, sem o seu melhor jogador, é sempre um problema. É sempre uma má notícia. Mas não é a pior má notícia. Não é a pior notícia. A pior notícia para mim é o substituto que Tite está pensando para ele. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais aqui nesse dia em que nos despedimos de vez de Adílio, cujo corpo foi velado durante boa parte do dia de hoje lá na Gávea e foi enterrado no final da tarde no cemitério de São João Batista. O Flamengo recebeu praticamente todos os seus ex-companheiros, ex-dirigentes, enfim, uma celebração da grande figura que foi Adílio, que merecia, sim, que todos estivessem lá para se despedir dele. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar cenas disso e vamos falar principalmente sobre a questão desse jogo dificílimo contra o Palmeiras. Apesar da vantagem de 2-0, o jogo tem tudo para ser bastante difícil, ainda mais sem Nicolas de la Cruz e pior, com o substituto que Tite treinou para jogar no lugar dele. Começando a dar boa noite a toda a turma que está aqui, a toda a turma boa que já está aqui, para poder começar esse bate-papo que vai versar principalmente sobre esse pré-jogo de Flamengo e Palmeiras, os desfalques que o Flamengo terá e as soluções que o Tite está preparando. Diz aqui o nosso querido Miguel, que está sempre aqui com a gente. Boa noite, será um desfalque gigante, mas confio no Flamengo e na classificação. Eu também, mas eu confiaria mais, Miguel, se o Tite não tivesse escolhido quem ele escolheu. E nós vamos falar já lá na frente. Não podemos deixar de parabenizar a seleção feminina, está na final olímpica. Parabéns, meninas. É verdade, é verdade. Hoje, no fim de papo, nós estávamos até conversando, Marília Ruiz, Mili Lacombe, Marco Antônio Rodrigues, o Bodão e eu, sobre como o destino pode estar preparando para Marta uma coisa semelhante à que ele preparou para o Messi. Vamos lembrar que o Messi também tinha
uma lacuna em seu currículo tão vitorioso, em sua história tão cheia de glórias. Faltava a Copa do Mundo. Pois exatamente naquela que parecia ser a última Copa do Mundo, já não sei se de repente ele vai jogar a próxima, mas tinha tudo para ser a última Copa do Mundo. O Messi consegue, enfim, esse título tão esperado, levantar essa taça que lhe faltava no cartel. Pois olha, isso pode acontecer exatamente a mesma coisa com a Marta. Marta, que já jogou 2 finais olímpicas, as 2 contra os Estados Unidos, perdeu ambas, e terá a chance de jogar uma terceira agora. Acho muito legal se o destino preparar realmente isso para a Marta e a Marta conseguir encerrar, enfim, a carreira dela na seleção. Eu duvido que ela consiga jogar mais alguma grande competição internacional, pela idade que já tem. E seria lindo, né, vê-la levantando a medalha de ouro, ganhando a medalha de ouro. Seria realmente sensacional. O Miguel diz que amanhã vamos saborear um delicioso torresmo de porco. Olha, vocês tenham calma, hein? Tenham calma. Eu acho que esse jogo não é essa barbada porque ganhamos 2-0, não. Não mesmo. Acho que esse jogo, talvez o que vai determinar o ritmo desse jogo é justamente o primeiro tempo. Se o Flamengo terminar o primeiro tempo empatado, ou com um gol de diferença para ele, Flamengo, aí acho que a coisa está muito bem encaminhada. Mas se o Flamengo tomar um gol no primeiro tempo e não fizer, ou seja, começar o segundo tempo com o Palmeiras precisando fazer apenas mais um gol para levar para os pênaltis, aí eu acho que a coisa vai ficar complicada. Vamos ver. Eu só acho uma coisa, e repito, o Flamengo não pode jogar amanhã fechado lá atrás. O Flamengo não pode cometer o erro que cometeu o Vitor Pereira naquele Fla-Flu do Campeonato Carioca do ano passado, quando também venceu o primeiro jogo por 2-0, jogando bem, e com 15 minutos do segundo jogo já perdia por 3-0. E acabou perdendo por 4-1, porque o Fluminense foi para cima dele, sufocou e o Flamengo não soube o que fazer. Ficou trancado lá atrás, apanhando, até que o Fluminense chegou ao placar que precisava. Aqui. RMP, com o Nico ou sem Nico, vamos para cima dele, senão vamos começar a ficar com a Nico-dependência. Nós jogamos sem o Nico a travessia do deserto toda, que foi muito bem sucedida, mesmo com aquelas 2 últimas partidas que foram muito ruins, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza no Maracanã, um empate e uma derrota. Mas o saldo da travessia do deserto foi muito melhor do que qualquer um esperava, e sem o Nicolás de la Cruz. Então, de fato, né? Não é tipo, perdemos o Nicolás de la Cruz, acabou o time, não é isso. Eu só acho que a escolha que o Tite está fazendo é uma escolha desastrosa. Nós vamos falar sobre essa escolha já. Olha aqui, diz aqui o Caetaninho. Renato, aprendi a lição, não flodarei mais. É tudo que eu espero, né, Caetaninho? Porque você já percebeu que você flodar, você só me irrita e irrita todo mundo que está no chat. Diz aqui o Zezão Will. Boa noite, RMP. O Tite não sabe fazer o Mengão ter o máximo desempenho. Nem com os titulares, nem com os reservas. É sofrido. Abraço, Teresina, Piauí. Isso é uma coisa que eu concordo muito, Zezão. De uma maneira geral, os jogos do Flamengo são sofridos de ver, né? São sofridos. Até mesmo aqueles em que ele vence. É difícil a gente ver um jogo do Flamengo em que, desde o início, o futebol flui e o time vai amassando o adversário. O próprio 2-0, esse último agora, o primeiro tempo, o Flamengo foi dono do jogo, mas não conseguia ameaçar de verdade o gol do Palmeiras, né? Só depois do primeiro gol do Pedro é que a coisa começou a desenrolar. Então, é sofrido, eu concordo com você. É sofrido, geralmente é sofrido. O Belada diz aqui, a escalação do Vene. Era que eu ia conversar, o Vene foi o primeiro cara a dar isso, o Globo Esporte até depois confirmou e não deu o crédito ao Vene, como deveria ter dado. Mas a escalação é exatamente essa. Matheus Cunha, que eu discordo, um jogo dessa importância tinha que ser o Rossi, mas enfim, é a pataquada do Tite de goleiro de Copas. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan, aí mora toda a cagada. Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Cara, não faz sentido jogar com Alan. O que poderia, vamos assim dizer, de uma certa forma, explicar isso é o fato de que, muito provavelmente, o Flamengo também não começará com Cebolinha. O Cebolinha viajou
possível até que o Cebolinha entre no jogo, mas ele talvez não esteja pronto para 90 minutos e por isso o Tite prefere botar 4 jogadores no meio-campo e apenas 2 atacantes. A fórmula não é ruim. O que é ruim é escalar o Alan. O Alan tem sido sistematicamente um dos piores jogadores do Flamengo em todas as partidas das quais ele participou. Sem exceção. Ele tem sido horroroso. Ele não marca, ele não arma, ele não desarma, ele só faz falta e ele só dá passe de 3 metros. E quando tenta um passe um pouquinho maior, ele erra e arma um contra-ataque. Então, sinceramente, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Tite. Se fosse um outro jogo qualquer, um jogo aparentemente mais fácil, e que não fosse eliminatório, eu até diria, não, o Tite está tentando recuperar o Alan. E ele vai usar a ausência do De La Cruz para isso. Mas, porra, é um jogo de mata-mata, é um jogo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Você não pode se dar o luxo de querer dar força a um jogador que não está jogando nada, justamente na hora que o Flamengo vai precisar de todos os jogadores. Não consigo entender. Não consigo entender. Ah, prefere jogar com 2 volantes? Bota o Pulgar e bota o Léo Ortiz, meu filho. Bota o Pulgar, bota até o Igor Jesus, se você quiser. Mas não me vende Alan, cara. Alan é desanimador. É desanimador. Claro, vai ter uma porção de gente amanhã, por um milagre ele jogar bem, vão todos vir aqui. Ah, queimou a língua. Adorarei queimar a língua, eu repito isso sem parar. Adoro queimar a língua quando o resultado final é bom para o Flamengo. Mas eu pergunto a todos vocês que estão aqui na live, e vocês podem botar as suas opiniões aqui que eu lerei. Alguém escalaria o Alan com ele jogando nada como ele está jogando? O Alan só não é um jogador a menos porque ele atrapalha. Um jogador a menos, pelo menos, não atrapalha. Você tem que cobrir lá o lugar dele, tá? Cansa mais, mas não atrapalha. O Alan atrapalha. O Alan arma contra-ataques. O Alan faz uma falta atrás da outra. O Alan leva cartão amarelo todo jogo e passa a jogar pendurado. Qual o sentido de escalar o Alan amanhã no lugar do De La Cruz? Logo no lugar do De La Cruz. Quem tinha que jogar amanhã no lugar do De La Cruz é o Gerson. É o Gerson, que mostrou na travessia do deserto e tem mostrado um futebol exuberante. Agora, você passar a fazer a saída de bola com o Alan e empurrar o Gerson para a meia-direita, nenhum problema do Gerson na meia-direita se você tem o De La Cruz. Mas o Gerson na meia-direita, se você não tem o De La Cruz, você condena a saída de bola do Flamengo ao Alan e o Pulgar. Alan e Pulgar não fizeram juntos ainda nenhum jogo que preste. Eles parecem que ocupam a mesma faixa de campo. E os dois jogam mal juntos. O Pulgar joga bem sozinho e joga mal com o Alan. O Alan joga mal sempre, com ou sem Pulgar. Então, sinceramente, eu não consigo entender essa opção. Decididamente não consigo entender. Mas, pelo que o Vene já botou, e pelo que treinou hoje, é o Alan que vai jogar. E aí, meu amigo, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Edgar Luiz, quem você escalaria no lugar do Gerson? Do Gerson, não. Ah, você diz eu boto o Gerson no lugar do De La Cruz, e aí eu escalaria ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha, um dos dois, abertos. Um dos dois. Ou então, se você quiser manter o meio-campo mais forte, você pode botar até um Igor Jesus da vida. Mas o Alan não, cara. Porque o Alan joga mal. Há muito... Aliás, eu diria a vocês que o Alan nunca jogou bem desde que ele se transferiu para o Flamengo. Alguém aqui se lembra de um bom jogo do Alan? Ah, não. O Alan contra o Vasco em tal jogo matou a pau. Vocês lembram de algum jogo desse? Eu não lembro. Eu, sinceramente, não lembro. Então, amigos, é duro, viu? É duro. Jogar com o Alan amanhã é duro, porque você tira o Gerson de uma posição em que ele foi muito bem na travessia do deserto e você não ganha ninguém.
vai empurrar o Gerson mais para meia direita, que ele joga bem lá também, é verdade. Mas você tira um jogador importantíssimo como o De La Cruz, de um setor importantíssimo, que é justamente o setor de segundo volante, e você coloca o Alan nesse lugar. Ah, não. Desanimador. Para botar o Alan e manter o esquema de 4-4-2, já que parece que a opção dele é por essa, porque justamente nem o Cebolinha nem o Henrique estão 100%, seria melhor botar o Léo Ortiz, então. Então joga com o Dário Léo Ortiz. Olha o Zeus como tá puto da vida aqui também, reclamando, xingando o Tite. Diz aqui o Bruno Machado, vamos confiar na defesa do Matheus Bach. A defesa do Matheus Bach, que foi tão insensada numa matéria que o Globo fez, uma matéria enorme que o Globo fez depois do Campeonato Carioca, em que ele atribuía aos treinamentos do Matheus Bach o fato da defesa do Flamengo não ter sofrido nenhum gol. O time titular não sofreu nenhum gol no Campeonato Carioca. O único gol que sofreu com o time sub-23. Uma bobeada do Noga, diga-se de passagem, que já foi embora. Está no Leixões. E aí o Globo fez uma matéria inteira dizendo que o Matheus Bach era o responsável pela preparação, pela armação, pela estratégia da defesa do Flamengo. Eu estou esperando o Globo fazer de novo essa matéria, lembrando que o Matheus Bach é o cara que prepara a defesa do Flamengo, que toma 48% dos gols em bola alta. Estou esperando. E a maior prova de que ele não prepara bosta nenhuma é que o Flamengo foi buscar especialista em defesa. Trouxe para o interior de São Paulo, já está na comissão técnica do Tite. Mas tem gente que acredita, né? Olha o Carlos Mota. Renato, o Abel Ferreira já está colocando pressão na arbitragem, dizendo que é contra tudo e contra todos, que o Palmeiras vai entrar em campo. Cara chato. Bicho. O Abel é um tremendo treinador. Acho mesmo. O Abel é um cara inteligentíssimo, um cara preparado, mas ele é uma mala quando ele resolve falar de arbitragem. Ele é uma mala. Ele não fala quando o time dele é beneficiado. Ele não falou de arbitragem na Supercopa do Brasil, em que o quarto gol do Palmeiras tinha um atacante do Palmeiras, que eu não me lembro se era o Gabriel Menino, não me lembro quem, em flagrante impedimento atrapalhando o Santos. Nesse dia ele não falou de arbitragem, né? Conveniente, né? Nesse dia ele esqueceu a arbitragem. O Silvio me traz uma estatística mais importante ainda. Com Alan e Pulgar, somou 1 ponto em casa contra Cuiabá e Fortaleza. Não dá nem vontade de assistir. Amanhã tenho certeza que vai ser sufoco. Eu nem tinha esse dado, Silvio. Obrigado. Ou seja, nos 2 jogos em que o Flamengo foi mal na travessia, nos 2 jogos em casa, que era para ter fechado a travessia em glória, com 2 vitórias, o Flamengo empatou um jogo, perdeu o outro. Em 6 pontos possíveis, fez 1. Quem eram os volantes? O Silvio lembra aqui. Alan e Pulgar. E é exatamente com Alan e Pulgar que o Flamengo vai jogar amanhã contra o Palmeiras. Um jogo que decide a sua sorte na Copa do Brasil. Na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Edgar Luiz, não é melhor o Ortiz no lugar do Nico? Porque o Ortiz tem uma melhor saída de bola. O Palmeiras vai marcar a saída de bola. Claro que é. Claro que é. Se quer jogar com 2 volantes, em vez de recuar o Gerson, é uma opção. Você pode jogar com os 2 volantes e botar o Gerson meio que do lado do Arrascaeta ali na armação. Dá pra fazer isso, nenhum problema. Mas bota o Ortiz, pô. Bota o Ortiz, que tem saída de bola. O Alan, gente, sério. Eu não consigo ver virtude nenhuma no Alan. E olha, eu nunca tive nada contra ele, não, cara. Nunca. Eu me lembro quando o Flamengo contratou o Alan, eu até briguei pro Zé Ilan, que o Alan jogou no Fluminense. E disse, Ilan, me fala um pouco do Alan, que eu prestei pouca atenção na passagem dele pelo Fluminense. O que eu posso esperar do Alan? Ele disse, Renato, jogador nota 5,5, 6 no máximo. Não é um pereba, mas também não faz diferença. No Flamengo ele está pior do que isso. No Flamengo ele é um pereba. No Flamengo, até agora, pelo menos, ele é um pereba.
Claro, essas definições, às vezes, são, vamos assim dizer, precipitadas. Me lembro que o Cebolinha, quando voltou, contratado por um caminhão de dinheiro, teve atuações medíocres, uma atrás da outra. Cebolinha foi medíocre com o Vitor Pereira, Cebolinha foi medíocre com o Jorge Sampaoli, e quando chegou o Tite, o Cebolinha renasceu. Só que o Cebolinha tinha um histórico brilhante. O Tite conseguiu resgatar o Cebolinha do que ele já tinha sido. Já tinha sido brilhante. Cebolinha do Grêmio era um jogador brilhante. Cebolinha da seleção brasileira na Copa América que o Brasil ganhou aqui no Brasil sem o Neymar foi um jogador brilhante. Então o que o Tite fez foi recuperar o futebol de um cara que já tinha sido brilhante, que voltou a jogar bem. Não a ponto de ser considerado brilhante, mas voltou a jogar bem. O Alan, eu não me lembro do Alan ser brilhante em momento nenhum. A passagem do Alan pelo Atlético Mineiro foi absolutamente apagada. Tal qual no Flamengo, ele passou muito mais tempo no departamento médico do que em campo. Então vejam bem o mal que fazem ao Flamengo determinados treinadores e determinados dirigentes. O Sampaoli pediu o Alan e o Marcos Braz foi lá e pagou 48 milhões de reais pelo Alan. Devia o Marcos Braz agora ter que pagar esse dinheiro ao Flamengo. Aqui o Fabrício, Flá tá 2-0, mas Tite não passa segurança para classificar. Eu acho que o Flamengo vai se classificar, essa é a minha opinião, mas eu acho que vai ser sofrido. Não acho que vai ser fácil, não. Vinícius Davi manda um superchat, legal aqui, mas não escreveu. Obrigado, Vinícius. O Resenha Flá também manda um superchat sem escrever. Obrigado, Resenha Flá. E o Bruno Henrique diz, é impressionante ver o bundamolismo dos flamenguistas com 2-0 de vantagem. O que você chama de bundamolismo dos flamenguistas com 2-0 de vantagem, Bruno Henrique? Não te entendi. Sinceramente, não tô querendo te ironizar nem sacanear, não. Eu não entendi. Quer dizer, você acha que o Flamengo devia estar contando vitória já? Cantando vitória? Contando com a classificação? Não te entendi. Sérgio Fernandes, essa escalação pode resultar em uma tragédia. Eu também acho. Alan no lugar do De La Cruz pode ser uma tragédia. Pode, tomara que não seja, mas pode ser. José Márcio Grilo Ramos, amanhã jogar como sempre jogamos no Allianz Parque. Devemos oportunizar, não, cara, não use esse termo horroroso que o Tite inventa. Gabriel Barbosa ao jogo no segundo tempo. Por mais que ele vive falando demais, postando merda, Pedro Luiz Araújo, Gerson, amanhã vão deitar e rolar. Tomara, cara, tomara, Zé Márcio, que a sua previsão seja batuta. Tomara. Voltando ao jogo em si, vou repetir, vou insistir. O Flamengo não pode entrar amanhã no Allianz Parque, no gramado sintético do Allianz Parque, onde ele nunca foi derrotado. É importante lembrar disso. O Flamengo nunca perdeu um jogo para o Palmeiras no Allianz Parque. Basta ele manter esse tabu que ele está classificado. Basta ele não perder. Mas se o Flamengo entrar para defender o resultado, o Flamengo dará um passo muito grande rumo ao cadafalso. Rumo ao incerto. Talvez rumo ao abismo. Porque o Palmeiras vai vir babando para cima do Flamengo. E se o Palmeiras mete 1-0 com 15 minutos de jogo, o Allianz vai virar um inferno para o Flamengo, um caldeirão. Mas o Flamengo aí pode sair em contra-ataque. O Flamengo tem que estar muito bem preparado para não deixar o Palmeiras tomar conta do jogo. O Flamengo não pode ficar todo trancado, esperando que um chutão do Rossi, que não vai ser nem o Rossi, vai ser o Matheus Cunha, ou um chutão de um zagueiro, encontre o Luiz Araújo livre para ele fazer uma jogada para o Pedro. Sem o Cebolinha, sem o Bruno Henrique, o Flamengo não terá amanhã, inclusive, nem a velocidade do contra-ataque.
Porque o Luiz Araújo é um jogador ágil, um jogador que corre, tudo, mas ele não é um jogador velocista, como são o Bruno Henrique e o Cebolinha. O Pedro menos ainda. O Pedro está numa fase esplendorosa, o Pedro está jogando uma barbaridade, mas o Pedro não é o jogador para você lançar uma bola para ele ganhar do zagueiro na corrida. Ele pode até dominar, driblar o zagueiro, tá? Mas não é aquele jogador de contra-ataque. Então, insisto, o Flamengo não pode basear a sua estratégia de jogo amanhã num time de contra-ataque. Numa armação defensiva, marcando lá atrás, esperando os espaços que o Palmeiras pode dar para buscar o gol em contra-ataque. Não pode fazer isso. Se ele fizer isso, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. Alan titular, haja coração, diz aqui o Dudu Campos. Pois é. Ai, 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 ai. André Souza, Renato, o Gabriel tá aprontando de novo. Postou uma foto dele com a camisa do Santos. Da época que ele jogou no Santos, há 200 anos atrás, cara. Não tem problema. Caetaninho, nem toda vez eu vou... Eu não tô te pedindo para mandar superchat, Caetaninho. Eu só te peço para não flodar. Quando você botar a sua mensagem aqui, e eu vejo todas as mensagens. Claro que eu não boto todas, porque é impossível. Mas as que eu gosto mais, eu boto. Agora, no que você bota 1, 2, 3, 4 vezes a mensagem, eu já passei a detestá-la. Ela pode ser até boa, mas eu já passei a detestá-la. Paulo Ramos, boa noite, mestre. Alan e mais 10. Paulo, você não quer que eu volte. Você não quer que eu volte. MP, o Flamengo não conseguir ninguém nessa janela é um risco absurdo, concordo com você. Sabendo que podemos enfrentar o Inter no fim do campeonato sem De La Cruz e Arrascaeta. Existe esse risco. Porque, dependendo do encaixe de datas, se o Flamengo fosse se classificando na Copa do Brasil e na Libertadores, a chance de que o jogo com o Inter seja numa data FIFA passa a ser muito maior. Se o Flamengo cair numa dessas competições, o Inter já caiu em todas. O Inter está só no Brasileiro. Se o Flamengo cai numa dessas, a data que seria reservada à Copa do Brasil ou à Libertadores, a CBF encaixa para o Flamengo jogar e aí o Flamengo joga completo. Mas se o Flamengo for passando de fase, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores, vai esse jogo acabar sendo marcado numa data FIFA. E aí é uma mini travessia do deserto, porque aí não é só De La Cruz e Arrascaeta. É sem Pulgar também, é sem Vinha e é sem Varela. O Gustavo ainda diz assim, não sabemos o panorama do Flamengo até lá. Pode estar brigando por título ou não, mas certamente esse jogo será, não teremos... Não é certamente não, Gustavo. Não é certamente, exatamente pelo que eu te falei. Se o Flamengo cair em uma das competições, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, Flamengo Internacional será marcado numa data de Copa do Brasil ou de Libertadores. Só será em data FIFA se o Flamengo seguir classificando-se nas duas competições. Gustavo ainda diz assim, olha, o Bandeira fez uma publicação dizendo que o Ministério Público já deram todas as provas. Cara, esse negócio do Roberto Dodier ficou muito mal pro Dunche, né? Ele diz aqui, isso, eu não tenho certeza disso, de que se for provado que a pessoa por trás desse perfil for o Dunche, ele terá a candidatura impugnada. É automático, não sabia disso. Não sabia. Até porque essa coisa, mesmo que no primeiro momento digam que ele foi condenado, ele vai recorrer. Essa coisa vai se estender ainda. Não é uma coisa tipo assim, condenaram e não pode mais se candidatar. O Landim deve apoiar o Valim. Sua opinião, por gentileza. Não sei se o Landim apoiaria o Valim, não. Você sabe o que o Landim quer apoiar? O Landim quer apoiar um cara que obedeça a ele. O Landim quer apoiar alguém que faça tudo que ele, Landim, quer. É assim, é isso, simples assim. O acordo do Landim com o Dunche é o seguinte, olha, eu vou te apoiar, você vai ser presidente, eu vou cumprir a promessa que eu tinha feito já no primeiro mandato e não cumpri, tanto que eu me reelegi, mas agora eu vou cumprir, já que eu não posso me reeleger mais, mas eu vou ser o teu presidente do Conselho Deliberativo. E como presidente do Conselho Deliberativo, eu vou mandar tanto quanto você ou mais. É isso que o Landim quer, cara. Não acredito que ele consiga fazer isso com o Valim, não.
Antônio Carlos, ontem digitei que Titanic escalaria o Alan e o RMP não acreditei, cara, porque é tão absurdo que eu não acreditei, mas você estava certo. Ele escala por hierarquia e só joga de 4-3-3 posicional suicida. Sacrificou o BH sábado e agora quer perder para o Abel. Com o Alan, não deve ser um 4-3-3 suicida, né? A única vantagem da escalação do Alan é que praticamente força um 4-4-2. A menos que ele cometa o delírio de cravar o Gerson na ponta esquerda. Que eu acho que aí também seria demais. Aí é caso para internar. Aí é um 4-4-2 com o Alan. Só que é um 4-4-2 com um dos quatro que não joga nada, né? A Holanda diz assim, se perdermos essa classificação amanhã, não perdoaremos ninguém, principalmente o Tite. Já está passando dos limites essas estúpidas escalações hierárquicas. Também acho. E amanhã tem uma outra coisa, né? O Palmeiras poupou alguns jogadores. Mesmo assim, poupou assim, por exemplo, poupou o Rafael Veiga. Começou com o Zé Rafael e depois entrou o Rafael Veiga. Ou o contrário, não tenho certeza. Mas um jogou um tempo, o outro jogou o outro. Jogou o Rony, jogou o tempo todo. Jogou uma opção de gente. E jogaram uma viagem lá para o sul. O jogo foi no Beira-Rio. Um dia depois do jogo do Flamengo. Que poupou todo mundo. Só jogaram o Rossi e o Léo Pereira. O Gerson entrou no segundo tempo, o Arrascaeta também. Porra. Devia ter jogado o primeiro. Para ter garantido um bom resultado. E aí depois, se quisesse, poupar o segundo. Mas enfim. O Flamengo amanhã, pelo menos, na parte física, entra muito melhor do que o Palmeiras. Muito melhor. O Flamengo entra descansadinho contra o Palmeiras, que viajou, que jogou um dia depois e que usou quase todos os titulares. O Tite não tem desculpa amanhã de calendário. Se por acaso acontecer um mau resultado, para bater na madeira aqui, o Tite não pode dizer que o calendário é o culpado. Ele entregou a liderança do Campeonato Brasileiro, de mão beijada, para ter o time inteiro no jogo contra o Palmeiras. Então ele não pode falar isso. Não pode mesmo. Olha o Benjamin Bach bizarro aqui. Sou Corinthians, mas quero que você elimine o Palmeiras. Isso eu não tenho a menor dúvida. Todos os corintianos amanhã são Flamengo. RMP, não podemos perder os atacantes de contra-ataque, porque De La Cruz nesse jogo dá para substituir. Não pelo Alan, não pelo Alan. Mas o problema é que os nossos contra-ataques, o Trajano pede aqui like, boa. Gente, senta o dedo no like aí, vai. O contra-ataque, os nossos jogadores velocistas de contra-ataque estão fora. Estão fora. O Cebolinha e o Bruno Henrique provavelmente estarão no banco, mas não vão começar jogando. A escalação que o Vene trouxe, e que o GE depois confirmou, vou repetir: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan, meu Deus do céu, e Arrascaeta, e Gerson. Luiz Araújo e Pedro. Essa é a escalação. Cadê os jogadores rápidos de contra-ataque? Não tem. Não quiseram trazer o Michael, lembra? Não, Michael pra quê? Não trouxeram ninguém, na verdade, né? Essa diretoria do gelo derretido, gelo no cérebro, né? Eles têm gelo no cérebro. Tem 4 contratações, disse que tem 4 contratações no cérebro. Desconheço as contratações, né? E quando vão ser feitas as contratações? Olha só, os caras falam umas coisas que são inacreditáveis, tipo assim, a janela fica aberta até setembro. Em setembro, o Flamengo pode estar eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Aí vão chegar os reforços para jogar só brasileiro? Porra! Eles falam umas coisas de uma estupidez gigantesca. A janela era para estar todo mundo contratado e fazer como o Palmeiras e outros fizeram. Já estavam contratados. Quando chegou a janela, todos eles começaram a jogar. Mas o Flamengo não. A janela vai até setembro. Temos tempo. Temos tempo. E podemos estar eliminados nas 2 competições de mata-mata. Dudu Campos. Fabrício Bruno. Olha, Dudu, a informação que eu tenho como é que se diz? É que ele ainda não aceitou, não, hein? O grande problema é ainda o Fabrício Bruno. Porque
Porque ele quer um tamanho de grana que os caras até agora, pelo menos, até agora, não aceitaram pagar. E ele tá certo, cara. Ele tá bem no Flamengo. A mulher dele tá grávida, vai ter um filho daqui a pouco. Se é para ir pro exterior, é para fazer a vida. É para ganhar uma puta de uma grana. E os salários que é oferecido para eles, claro que são maiores do que o que ele ganha no Flamengo. Mas não são salários astronômicos. Até onde eu sei, de novo, como aconteceu com o West Ham, Flamengo e o Rennes estão mais ou menos acertados. Mas o Fabrício Bruno ainda não aceitou a grana, o salário. Antônio Carlos, like 12. 12? Não pode ser 12, tem que estar muito além disso. Alan é pesadelo da defesa do meio campo. Titanic igual a Sampaoli. Pois é, cara, pois é. Ai, ai, ai. Boa noite, diz o Silvio Lins. E o Alan vai ser substituto? Aí só rezando. Ah, meu Deus do céu. Já é inacreditável. Deixa eu ver mais umas coisinhas aqui, minha gente. Entraram mais superchats aqui. Eu não gosto de deixar superchat de fora. Tem a provável escalação do Palmeiras? Alan, não. Pois é. Eu vou ler para você a escalação que o GE está botando. E que não tem o Estevão. Não tem o Estevão. Olha aqui, ó. O Abel ainda não confirmou o time, tá? Vou dividir para vocês aqui para a gente ver juntos. Olha lá, escalação do Palmeiras. Abel Ferreira estuda mudanças e ainda não confirma time contra o Flamengo. Depois da derrota, precisa reverter, patati patatá. O Palmeiras ajusta os últimos detalhes. Vamos lá, vamos direto para a escalação para não perder tempo. A possível escalação tem Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista ou Vanderlan, Aníbal Morena, Zé Rafael ou Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Não tem o Estevão. Não tem o Estevão. Não tem também o Piquerez, que está no departamento médico, e o Maurício, que não pode jogar porque disputou a Copa do Brasil pelo Internacional. Não acredito que o Estevão joga. Não acredito que o Estevão joga. Para mim será uma surpresa. E mais do que isso, seria... Se ele não estiver 100%, e eu não acredito que ele consiga estar 100%, depois de 2 entorses seguidas no mesmo tornozelo esquerdo, seria uma maluquice colocar o Estevão nesse jogo, tendo o Palmeiras, 2 rodadas depois, o jogo da mata-mata da Libertadores contra o Botafogo. O que é mais importante? Copa do Brasil ou Libertadores? Todo mundo vai dizer Libertadores. Se qualquer técnico fosse colocado diante da situação, olha, você só pode classificar numa, na outra você vai ter que cair. Todos os treinadores que estão nas duas iam dizer, caiu na Copa do Brasil. Então, se você está recuperando o Estevão e ele ainda não está 100%, é claro que você vai continuar a recuperação dele para jogar contra o Botafogo. Você não vai apressar a recuperação dele para jogar contra o Flamengo, sabendo que 2 jogos depois você está jogando contra o Botafogo, pela Libertadores. Então, eu não acredito que o Estevão joga, não.